um pouquinho a respeito do que mudou a minha expectativa de uma gravidez para outra, né? Quais foram os sentimentos que eu tive na minha primeira gestação e quais são os sentimentos que eu estou tendo em relação à minha segunda gravidez. Então, assim, é totalmente diferente. É o primeiro ponto que eu começo, assim, não é igual. Na minha primeira gravidez, eu estava com 24 anos, era meu primeiro filho. Eu sempre desejei ser mãe, era uma coisa, um instinto muito grande que gritava muito forte dentro de mim. Eu sonhei em ser mãe por muitos anos. Eu demorei bastante tempo para amadurecer a ideia junto com o meu marido, que no começo eu achava que a gente era muito novo e tudo. E a gente teve muitas conversas até ele concordar de ter o nosso primeiro filho. E então quando aconteceu, né, quando ele realmente aceitou e tudo, e que aí eu comecei a tentar engravidar tudo, eu vivi uma experiência única de realizar aquele sonho que eu tanto sonhei, né? Então eu tive muita sorte, não sei se é sorte, acho que é Deus mesmo, é o momento certo. Eu acho que os filhos vêm na hora certa, no momento certo, eu não tenho a menor dúvida disso. O Pedro veio no melhor momento e foi super rápido. Então, assim, eu não passei muito por aquela ansiedade de ficar grávida que muitas amigas minhas viveram, de ficar 1 ano tentando engravidar. Comigo foi super rápido, eu parei de tomar os comprimidos em abril e eu em junho já estava grávida do Pedro. Então assim, foi super rápido, eu tive apenas um ciclo, no outro eu já estava grávida. Eu fiquei assim, em choque a primeira parte, assim, né, logo que eu descobri. O dia que eu fiz o teste de gravidez, meu marido não estava em casa e aí eu fiz o teste sozinha. Aí eu já tinha feito alguns testes antes e tinham dado todos negativos. E eu já tinha descartado a hipótese de estar grávida. Eu achava já que era algum problema hormonal, já que eu vinha de muitos anos tomando anticoncepcional. Então eu realmente fiz o teste totalmente desacreditando que aquilo daria positivo. E deu positivo. E eu estava sozinha. Eu lembro que eu chorei muito. Eu lembro que eu fiquei muito assim, nervosa. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Eu só falava isso, eu tô grávida. Ai, muito obrigada, meu Deus. Eu tô muito feliz porque o Senhor me concedeu essa vida. E estraguei tudo, era pra ter feito a surpresa pro maridão. Não consegui, eu liguei pra ele no serviço. Contei pra ele por telefone. Depois eu liguei imediatamente pro Brasil. Lá era acho que 6 horas, 6h30 da manhã. Minha mãe tinha ido no postinho colher sangue pra fazer exame de sangue. E aí meu pai que atendeu. E aí eu tava assim, sabe, eu precisava contar pra alguém. E aí eu contei pro meu pai, eu falei, pai, eu tô ligando porque eu queria contar pra mãe que eu tô grávida. E foi aquela coisa, sabe, super legal meu pai saber. E aí depois eu liguei mais tarde pra minha mãe. E aí meu marido, que trabalhava na época com o meu sogro, já contou pro meu sogro e aí já contou pra minha sogra. E aí à noite, quando eles chegaram, a gente comemorou, né, essa notícia. E é tudo novo, assim, você se vê grávida, você não sabe como aquilo vai ser. Eu tinha muitas expectativas, eu sonhava em sentir a criança mexer, eu sonhava em gerar, eu sonhava em ter aquela barrigona. Eu tinha muita curiosidade de saber como que é estar grávida, sabe, de como é sentir o bebê, de como que é toda essa espera, porque você fica quase 1 ano grávida, né? São 9 meses, é praticamente 1 ano grávida. Muita expectativa do parto, como é que ia ser, como é que não ia ser, como que a gente ia pro hospital 2 ia voltar 3, sabe? E então assim, toda essa, é tudo tão novo, sabe? Fazer enxoval, você não sabe exatamente o que você compra, você não sabe exatamente o que você tem que comprar. Então o enxoval eu fiz junto com o meu marido, ele comprou muitas coisas pro Pedro. O berço a gente escolheu junto, o carrinho
Nós ganhamos do meu sogro e da minha sogra, mas a gente entrou no site, escolheu, pesquisou. Então, assim, era tudo muito novo pra gente. A gente não sabia como que aquilo ia ser. E a gravidez do Pedro, ela foi bem complicada, sabe? Além de todas essas expectativas que nós tínhamos, quando eu fiz o ultrassom de 12 semanas, isso é engraçado porque muita gente não sabe disso. Na época nós não quisemos, a gente optou por não contar pra ninguém, né, sobre isso. E eu vou falar aqui pra vocês. O Pedro tinha um pré-diagnóstico de síndrome de Down. Então, quando eu fiz o meu exame, né, meu ultrassom de 12 semanas, que aí você faz um exame de sangue junto, no mesmo dia no hospital, o Pedro tinha 1 em 121 para ser uma criança de síndrome de Down. E quando a gente fez o teste, eles detectaram que na nuca do Pedro tinha muito líquido, o exame chama transsolência nucal. E a médica terminou o exame e chamou eu e meu marido e falou assim que a chance dele ter síndrome de Down era muito grande. E eles fazem tipo um rastreamento com o meu sangue, com a minha idade e com a quantidade de líquido. O máximo de líquido que a criança pode ter na nuca, se eu não estou enganado, era 2,5 milímetros ou 2,8 milímetros de água que ele podia ter, centímetros, que eles medem na hora do exame, e o Pedro tinha 4,8. Então isso era muito líquido na nuca. E quando ela veio conversar com a gente, eu nunca desejei tanto não estar entendendo o que ela estava dizendo, porque eu entendi tudo que ela disse. E ela falou assim, que eu tinha direito a fazer um exame, 2 exames que eram invasivos para descobrir se realmente ele tinha síndrome de Down ou não antes do nascimento. Uma delas era colher líquido amniótico, então eles iriam enfiar uma agulha na minha barriga e tirar o líquido amniótico. E a outra, eles iriam colher fragmentos da placenta e para detectar se ele tinha ou não a síndrome de Down. E eu lembro exatamente as palavras que ela usou para me dar essas opções, porque eu tinha o direito de abortar o meu filho até as 16 semanas de gestação, e eu estava de 12. Então eu tinha que fazer um exame por volta daquela semana, era o do líquido amniótico, eu poderia fazer dentro das 12 semanas até 14 semanas, e depois eu poderia fazer a da placenta. Ambas corria risco de aborto, era 4,8% de chance de eu ter um aborto. Então, assim, a gente calculou, era maior o risco de eu ter um aborto do que o Pedro ter síndrome de Down. Mas as palavras que ela usou para falar sobre isso foi, assim, que se eu fizesse o teste e meu filho realmente tivesse síndrome de Down, até 14 semanas eu iria tomar um remédio que iria me dar contrações e eu teria um aborto espontâneo. E a outra opção eles iam raspar meu filho de dentro do meu útero. Mas o que me doeu mais foi a forma como ela falou, sabe? Como se meu filho não fosse nada. Como se ele fosse um erro, sabe? Porque aqui na Inglaterra, quase todos os países da Europa, nós temos o direito ao aborto em caso de doenças como síndrome de Down. Você não é obrigado, foi o que ela disse pra mim, você não é obrigado a ter um filho com síndrome de Down. Mas eu tinha acabado de ouvir o coração do meu filho
Eu tinha acabado de ver ele mexer dentro de mim. Ele era todo perfeitinho, tinha todas as coisinhas, mãozinha, bracinho, pezinho, tudo. Ele estava perfeito, formadinho dentro de mim. E ela falava como se ele não fosse nada. E aí ela me levou para uma sala fora, porque até então eu estava na sala onde eu fiz ultrassom. E eu apelidei aquela sala de sala do desespero, porque eu entrei naquela sala, olhei pro meu marido e eu desabei, sabe? Porque eu nunca pensei em passar isso na minha vida. Mas eu nunca na minha vida pensaria no aborto. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu jamais abortaria meu filho, nem se ele fosse anencefalo. Eu acho que eu não tenho nenhum poder sobre a vida. Quem tem o poder de dar e tirar a vida é somente Deus. E aí eu falei pro meu marido, depois que eu consegui me controlar, porque eu fiquei muito nervosa, muito emocionada com tudo, sabe? Quando eu realmente entendi o que estava acontecendo. E eu falei pra ele, assim, foram as primeiras palavras que eu disse pra ele, que Deus não dá uma cruz que a gente não é capaz de carregar. Então, se ele tinha me dado um filho realmente com síndrome de Down, é porque Deus achava que eu tinha capacidade de criar, de educar, de amar essa criança como se ela fosse uma criança perfeita. E aí, meu marido, nesse momento, e durante toda a minha gestação, foi maravilhoso. Naquele momento a gente se abraçou e ele falou pra mim, a gente não vai tirar, nem se ele tiver síndrome de Down, mas como a gente não vai tirar nem se ele tiver síndrome de Down, então eu não quero que você faça esse exame, você não vai fazer, porque até agora você não enjoou, você não teve nada, tá tudo tão tranquilo, não vamos mexer, vai que você faz esse exame e depois você vem abortar e a criança é perfeita, né? Porque é só uma hipótese, eles não têm certeza que ele tem síndrome de Down. E vai que, né, você desencadeia um monte de problema que você não tinha só porque você tá fazendo esses testes invasivos, né? Então eu não concordo, eu não quero que você faça. Eu não sei a sua opinião, mas eu não quero que você faça nenhum teste, porque a gente não vai abortar mesmo que ele tivesse síndrome de Down. E aí quando a mulher voltou lá, eu falei isso pra ela, que nós tínhamos decidido não fazer esse teste, que nós não queríamos fazer nenhum teste invasivo, e que pra nós não fazia diferença se ele tinha ou não síndrome de Down. Até então a gente nem sabia se era menino ou menina, mas que nós não iríamos fazer o aborto, nós estávamos recusando a ter esse direito de abortar e que nós iríamos levar a gravidez até o fim. E aí eles nos sugeriram 2 exames que eu fiz no Celinas Hospital, que é do lado do St. Thomas, um hospital especializado em coração de bebês e crianças com problemas, todo tipo de anormalia que uma criança pode vir a ter, eles tratam nesse hospital. E eles nos deram 2 scans para fazer do coração, porque ela falou que as crianças que têm síndrome de Down, geralmente elas sofrem de problema de coração. Então o médico iria fazer 2 scans do coração do Pedro, que até então nem sabia que era o Pedro, e que se o coraçãozinho dele fosse perfeito, não tivesse nenhum problema, iria cair as possibilidades dele ter síndrome de Down. Mas que como eu e meu marido optamos por não ter esse exame, né, que esse exame do líquido amniótico e da placenta, eles é 100%. Então eu já teria o diagnóstico se ele tinha síndrome de Down ou não. Como nós não optamos por esse, então o do coração era só para descartar, vamos dizer assim, a possibilidade ou aumentar a possibilidade dele ter, mas eu ainda não teria certeza se ele tinha ou não. E aí nós fizemos o teste, um foi feito uns dias depois já desse dia para detectar as anomalias mais graves de coração,
e depois ele fez uma com que eles olham todas as válvulas do coração, que é bem minucioso, e aí precisa que o coração esteja maior, mais formadinho. E aí nós fomos nesses 2 exames, e o Pedro mexia muito, sabe? Ele ficava pulando dentro da barriga, ela não conseguia dar close no coraçãozinho dele. Então o exame demorava muito, e teve um que meu marido ficou muito nervoso, porque a médica que estava fazendo o scan chamou 2 outras médicas para analisar, e na cabeça da gente já pensou, não, tem algum problema, né? Alguma coisa errada aí, por isso que tá vindo um monte de gente para olhar. E no fim não era nada, o Pedro não tinha nada no coração, o coração dele era perfeito, não tinha problema nenhum. Mas até o final da gestação, até o último scan que eu fiz, o líquido na nuquinha dele ainda era muito grande. Ele tinha muito líquido na nuca. Eu hoje entendo que eu precisei passar por isso, porque é quase que um tratamento de choque de fé, sabe? Porque eu tive que confiar muito em Deus, eu tive que ter muita força para passar os 9 meses da minha gestação, né? Das 12 semanas até as 40 semanas, que o Pedro nasceu, de 40 semanas mais 5 dias, sem saber, porque até o momento do parto eu não tinha nenhuma certeza que o Pedro teria ou não síndrome de Down. Mas minha mãe disse pra mim uma coisa, que coração de mãe não se engana, então meu coração tava muito tranquilo. Lógico, os 3 primeiros dias eu não dormi, eu ficava só pensando, e se tiver, o que eu vou fazer? Né, morando fora do país, sem apoio da minha mãe, né, sem a minha irmã, só eu e o Arthur em casa, como é que a gente ia fazer pra criar, né, se realmente ele tivesse síndrome de Down? Mas enfim, então assim, foi todas essas expectativas, sabe? De ser o primeiro filho, de fazer enxoval, de ser tudo novo, de não saber como é que vai ser, e ainda no meio disso tudo, se meu filho tinha ou não tinha síndrome de Down. Então assim, foi muito difícil, mas quando ele nasceu, gente, que eu vi aquela carinha dele, ele era tão perfeito. O Pedro não tinha cara de joelho, todo bebê tem cara de joelho, o Pedro não tinha. O Pedro tinha um rostinho perfeito, era um narizinho assim arrebitadinho, sabe? Tão lindo, boquinha pequenininha, sabe? Ele era tão bonzinho, tão calminho. E eu olhei para aquela carinha e eu falei, graças a Deus, ele é perfeito, tá tudo certo, meu filho é lindo, é maravilhoso. E eu só sabia agradecer a Deus por tudo que ele tinha proporcionado para mim e pro Arthur. E que talvez isso serviu assim só pra gente amar ele ainda mais, serviu pra gente ver que às vezes você planeja as coisas de um jeito e as coisas são totalmente diferentes, as coisas fogem do controle, porque eu jamais imaginei que eu passaria por isso, mas eu passei. E o parto foi muito difícil, como eu já fiz o relato do parto, foi um parto muito difícil, muito demorado, mas tudo vale a pena. Depois que passa, depois que eles nascem, a gente esquece tudo, a gente vive aquele momento intensamente. Eu me sinto imensamente realizada como mãe. Eu não consigo imaginar um filho diferente do Pedro, sabe? Às vezes eu fico olhando para ele, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, o comportamento dele, as atitudes dele, eu fico, gente, como eu sou privilegiada de ter um filho tão lindo, tão perfeito, tão saudável, tão inteligente, que o Pedro assim, é uma criança que você explica as coisas para ele uma vez, 2 vezes, na terceira ele já sabe, assim, as coisas. Ele é extremamente esperto, autodidata para muita coisa você não precisa ensinar, ele aprende sozinho. E assim, enche meu coração de alegria, de amor, de fé, de esperança, de que, sabe, Deus tem sempre o melhor pra gente. Eu jamais imaginaria que eu teria um filho como Pedro. Ele saiu além, assim, imensamente das minhas expectativas de como seria meu filho, assim. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, por ser a mãe dele, por ele ser o meu filho.
Sou muito feliz mesmo. E aí vem a segunda gravidez, né? A gravidez da Duda, que já é totalmente diferente, sabe? As minhas expectativas são totalmente diferentes. Eu estou de 34 semanas, quase 35 já. E a minha expectativa é outra. Essa gravidez eu não tive, graças a Deus, nenhuma hipótese mínima que fosse dela ter qualquer problema. Ela é perfeita. Todos os meus exames deram perfeitos. Do Pedro, eu acho que eu fiz umas 7 ultrassom, mais ou menos. Deve ter feito por torno disso, 6 a 7 ultrassons. Dela eu só fiz 2 e não vou fazer mais. Meu plano de parto, o meu plano de gestação é gravidez de baixíssimo risco. O parto vai ser humanizado, vai ser do jeito que eu escolher, do jeito que eu quiser, porque eu não tenho nenhum problema. Eu até agora não tive nenhum problema na gravidez. Eu tive só no meu último exame de sangue uma pouquinha alteração na minha glicose, então eles acharam por melhor repetir o meu exame, mas aí no segundo exame já deu normal, então foi descartada a hipótese, né, de ter começo de diabetes gestacional e tal, mas eu continuo assim, da mesma maneira do Pedro, uma gravidez tranquila, porque a gravidez do Pedro, apesar de eu ter esse contratempo da síndrome de Down, eu tive uma gravidez super tranquila, até o final eu não tive qualquer problema. E a da Duda também não. A única diferença de uma gravidez para outra foi mesmo os enjoos do começo da gravidez, que foram muito difíceis. E na gravidez da Duda, já demorou um pouquinho mais, eu demorei 4 ciclos, né? Eu engravidei no 5º ciclo dela, mas porque eu estava tentando menina, então eu já tinha isso que poderia demorar um pouco mais, porque você não faz no dia da ovulação, você faz dias antes e às vezes não dá certo. A expectativa da gravidez da Duda já foi assim, se era uma menina, como que o Pedro ia reagir de ter uma irmã ou um irmão, como seria estar grávida com uma outra criança, porque do Pedro era assim, quando eu estava muito cansada eu deitava e dormia, se eu não queria fazer nada eu deitava e dormia, então essa eu não tenho isso, né, mas o Pedro desde o começo lidou super bem com a gravidez. O Pedro falou desde o começo, desde muito, muito cedo, no primeiro mês de gravidez, ele já falou que era uma menina, que era sister, que era uma baby girl. Ele ficou muito mais grudado em mim, ele sempre foi, mas ficou muito mais protetor, muito mais parceiro da mãe, mais companheiro. Ele acordava e ia deitar comigo, deitava bem agarradinho, bem juntinho assim com a mãe. Tudo era sister, ai, isso é pra minha sister. A gente ia nas lojas, tudo que ele via cor-de-rosa era pra sister dele. Eu tive muito enjoo, então eu tinha muito enjoo, não conseguia comer direito, então eu tinha muito cansaço, sentia uma exaustão muito grande. Ele deitava do meu lado e eu dormia, ele ficava brincando no tablet, eu assistindo a televisão e ficava tipo velando o meu sono. Então assim, ele foi bem parceiro da mamãe desde o começo, isso foi muito mágico pra mim. E assim, o que eu sinto de diferente é que eu tô tranquila. Do Pedro, por mais assim que eu tentei manter, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu pedi muito pra Deus pra me ajudar a controlar a minha ansiedade, pra não prejudicar a gravidez, pra mim não passar esse sentimento de ansiedade pro bebê. E, nossa, eu fiquei super zen na gravidez do Pedro, mas da Duda eu tô muito mais. Eu acho assim, eu tô bem mais tranquila em relação ao enxoval, porque eu já sei como faz, eu já terminei o enxoval dela, mas eu comprei realmente o que eu sei que ela vai usar, o que ela realmente precisa, não comprei nada extraordinário. Eu ainda nem resolvi o carrinho ainda, porque ela ganhou o Moisés e o car seat de uma amiga minha, que ela praticamente nem usou. E ela também me ofereceu o carrinho do bebê dela.
que ela vai agora para Portugal de férias, e aí quando eu voltar ela vai trazer o carrinho para mim. Mas eu ainda não sei se eu vou ficar com o carrinho, porque ele é um carrinho bem grande e eu tinha em mente comprar um carrinho bem compacto, fácil de manusear. Mas até agora ainda não resolvi, eu tô estranhando muito, que eu tô muito tranquila em relação a isso. Se fosse num outro momento, eu estaria, ai meu Deus, tem que comprar o carrinho, ela vai nascer, o carrinho não vai estar aqui, entendeu? Então eu tô bem mais tranquila em relação a isso. Eu já fiz, lógico, a mala dela, já fiz a minha mala. A minha mala eu já fiz o vídeo, falta fazer agora o vídeo da malinha dela, porque eu dei dando uma mexidinha, trocando umas peças de roupa. Mas, assim, eu tô bem menos ansiosa, eu tô bem mais tranquila. Eu tô, assim, mais vivendo, sabe? Um dia de cada vez, sem muita fobia. Falta só 5 semanas pra ela nascer. E eu tô bem tranquila, assim, em relação ao parto também, eu não tô com medo. Apesar de ter tido um parto super difícil do Pedro, eu penso que, assim, Deus vai prover, né? Na hora vai dar tudo certo. Assim como o Pedro deu, né? No fim deu tudo certo, o dela também vai dar. E eu acho assim que eu já sofri tanto no do Pedro que qualquer coisa que eu sofrer no dela, eu acho que vai ser muito menor. Assim, eu acho que vai ser muito mais tranquilo, porque eu acho que para bater o parto difícil do Pedro vai ser difícil, né? Então, eu não tô com medo do parto. A minha expectativa é como vai ser com 2 crianças. Como que eu vou lidar com isso, tendo 2 crianças em casa. Como que o Pedro vai lidar com a irmã, se ele vai ter ciúme, se ele não vai ter ciúme, se ele vai querer, sei lá, machucar ela, se ele vai querer beijar, se ele vai querer abraçar, se ele vai querer ajudar a participar disso tudo. Eu tô preparando o meu psicológico, o meu coração e as emoções para quando ele vê ela pela primeira vez. Eu tenho certeza que vai ser um momento para mim bem emocionante, bem, sabe, assim, difícil de descrever, ver eles dois juntos, assim, porque pra mim a Duda vai ser a melhor herança que eu vou dar pro Pedro, sabe? Eu tenho muito essa preocupação de que o Pedro não cresça sozinho, de que ele tenha uma irmã para ele dividir as lembranças, a infância, o pai e a mãe, sabe? Essa certeza de que o coração da mãe ama os dois, que eu vou fazer tudo por eles, independente, sabe, de qualquer coisa. E eu vou amar eles com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, vou cuidar dos dois. Mas você fica naquela, como é que vai ser, sabe? Na prática, a rotina, pôr eles para dormir, eles vão tomar banho junto, não vão tomar banho junto, eles vão comer junto, sabe? Essas coisas, a rotina, o dia a dia, como é que isso vai ser, como é que isso vai funcionar? Eu tô bem curiosa, assim, sabe? E, e também em relação, né, porque agora a gente vai ser 4, a gente não é mais 3, a gente é 4. E como é que isso vai ser, sabe? E é uma menina, eu tô tão acostumada com o universo de menina, olha, Mickey, puff, carrinhos e agora vai vir tudo cor-de-rosa, né? Barbie, boneca. Como é que isso vai ser, sabe? Então essa é a minha expectativa, mas eu tô confiante de que vai dar tudo certo, de que Deus sabe de todas as coisas e que a Duda vai vir só para completar ainda mais a nossa família, vai vir ainda para trazer ainda mais alegria pro coração dessa mãe que já tá assim transbordando. Amanhã é Dia das Mães no Brasil e eu já tô assim super mega emotiva. Aqui já teve Dia das Mães, mas não é a mesma coisa que o Dia das Mães no Brasil. Eu tô bem emotiva porque eu vou passar com o Pedro e com a Dudinha, né, na barriga. E tô grata, muito grata a Deus por mais essa bênção, né? Filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. E eu sou muito grata a Deus por Deus achar que eu sou capaz, né? De me dar essa graça de ser mãe, de gerar, de amamentar, de cuidar, de educar. Porque por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça, sabe? Deus capacita e a gente dá conta. A gente descobre o quanto a gente é forte.
Eu lembro que quando o parto terminou, que passou tudo, eu falei, nossa, como eu sou forte, como eu consegui passar por tudo isso e tô aqui viva, sabe? Forte e de pé para criar meu filho. E você descobre que vem uma força de dentro de você que nem você sabia que existia. E que se você é capaz de colocar uma criança no mundo, você é capaz de qualquer coisa, você é capaz de fazer qualquer coisa por eles. Então, assim, ser mãe é um dom muito lindo que Deus me deu, me garantiu, e eu sou imensamente grata a Deus por ser mãe. E estou muito grata por ser mãe novamente, né? E agora ser a minha menina, a minha princesa que eu tanto sonhei, é ela que está vindo. E, e é isso. Muito ansiosa para saber como é que vai ser tudo isso, tá bom? Fica aqui o meu relato de um pouquinho da história da gravidez do Pedro e as turbulências. Mas esses sentimentos bons, porque a emoção vem, porque eu vivi isso assim há só 4 anos atrás, sabe? É recente e você vê que eu passei por tudo isso e tô, né, firme e forte e pronta pra próxima. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo meu e da Duda pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!